Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, mais uma oportunidade e que alegria poder estar junto com os irmãos e juntos participarmos deste momento de devocional. Tome a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Vamos ao texto. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Amados irmãos, esse versículo ele aparece em um trecho de Conselhos Pastorais, onde o apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso, de Atos capítulo 9, dá ao jovem líder Timóteo. Timóteo está sendo agora discipulado por Paulo. E depois de tantos conselhos pastorais, Paulo dá um conselho inusitado. Embora pareça um detalhe simples, isso revela princípios muito profundos para a vida cristã. Primeiro, nós precisamos entender o contexto desse versículo. Na primeira epístola a Timóteo, Paulo orienta Timóteo sobre liderança, sobre disciplina espiritual, cuidado com a igreja. É isso que um discipulador faz. Prepara o outro. E deve preparar o outro para ser melhor do que ele. Porque o reino de Deus é isso, irmãos. É passar o bastão e não o cedro. Passar o bastão para que o outro continue a carreira. No meio dessas instruções, Paulo faz uma observação pessoal. E aqui que eu acho bonito, nesse encontro, nesse trabalho a qual Paulo está discipulando Timóteo. Veja que Timóteo tinha problemas frequentes de saúde, especialmente no estômago. E o bonito é ver que Paulo tinha esse conhecimento. Ali não era apenas uma relação de um mestre para um aluno, para um discípulo. Não, mas era uma relação verdadeira, de amizade, de cumplicidade, onde Paulo conhecia até as dores de Timóteo. Não era uma relação superficial, não era uma relação pautada apenas em preparar alguém para ficar à frente de uma igreja. E aqui eu vejo a sensibilidade de Paulo, que no momento de vários conselhos pastorais, ele aproveita para dizer para Timóteo cuidar da sua saúde. Naquele tempo, a água muitas vezes era impura e o vinho diluído era usado ali medicinalmente. Então, Paulo recomenda algo muito prático. Timóteo, cuide da sua saúde. Isso é lindo demais. O que eu tenho visto de líderes, irmãos, sucumbindo, o que eu tenho visto de homens, mulheres que servem o Senhor com excelência, que praticamente todos os dias estão empenhados na obra, mas que não têm cuidado da sua saúde, não têm cuidado do seu corpo. E não entenda aqui cuidado do corpo com vaidade. Não, ora, se o corpo é o templo do Espírito, nós precisamos cuidar desse templo. Isso mostra que a espiritualidade cristã não ignora o corpo. Aliás, existe uma teologia do corpo. Nós somos criados com o belo de Deus, com a graça de Deus. E uma das lições que podemos trazer para o dia de hoje é a espiritualidade bíblica também envolve cuidar do corpo. Porque às vezes existe a ideia de que a fé é apenas algo espiritual, mas a Bíblia mostra que Deus também se importa com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio físico. Se nós formos falar de desequilíbrios emocionais, psicológicos, são casos que estão a cada dia mais dentro de nossas comunidades de fé. Amados, nós não podemos negligenciar isso. O corpo não é descartável. Ele faz parte da vida que Deus nos deu. A própria Escritura ensina, a primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 19,
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ou seja, cuidar do corpo também é uma forma de honrar a Deus. Então, amados, eu separei esse versículo porque muitas vezes esse cuidado passa desapercebido. Ah, pastor, mas ali Paulo falou para tomar vinho. Amados, nós precisamos ser coerentes nas nossas interpretações. Tem um detalhe ali muito importante. A palavra ali, que é a palavra kro, significa usar no grego, fazer uso, aplicar como recurso. Ou seja, Paulo de Tarso, ali ele está dando um conselho prático e medicinal a Timóteo. Ele não está incentivando o consumo de vinho, mas o uso moderado com a finalidade de saúde. Mesmo porque nós sabemos que a Bíblia não condena a ingestão de bebida alcoólica. O que a Bíblia condena são os exageros. Aliás, a relação a qual nós brasileiros temos com o álcool é uma relação que precisa sim ser pautada em limites. Então não vamos nos apegar ao vinho que Paulo está dizendo, mas vamos entender o contexto a qual Paulo está dizendo para Timóteo fazer uso do vinho na água. Cuidado com a nossa saúde, meus amados. Isso é muito importante. Então, aplicação prática para hoje. Cuidar da saúde, descansar quando necessário. Sim, homem de Deus, mulher de Deus, adoece. Amados, infelizmente nós estamos vivendo uma teologia tão frágil que nós ignoramos até a fragilidade do corpo. Nós ignoramos até questões contingentes. O homem de Deus, ele adoece. O homem de Deus precisa usar óculos. O homem de Deus toma remédio para pressão. Não era para ser assim, fato. Fruto do pecado, fruto também das nossas decisões, fruto também de uma vida sedentária. Tem muito homem de Deus que é aplicado na leitura, na pregação, na oração, mas é desacerbado, é negligente com o seu corpo. Então, amados, nós precisamos sair dessa teologia frágil, que Cristo curará a todos. E quando nós olhamos para o texto bíblico, Paulo está falando o que na parte B do versículo? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Amados, os lenços que passaram em Paulo estavam curando a outras pessoas. Agora me explica esse mistério aqui. Por que Timóteo não foi curado? E talvez Timóteo não foi curado porque não estava nos planos de Deus ele ser curado, amado. E mesmo assim, diante dessa enfermidade, Deus está usando de Paulo para que Paulo oriente aquele jovem pastor, aquele jovem presbítero, aquele jovem líder, dizendo para ele: olha, Timóteo, cuida da tua saúde, porque sem saúde você também não vai conseguir servir ao Senhor. Alimente-se bem, não negligencie os sinais que o seu corpo está mostrando. Eu estou vendo, Timóteo, que você está frequentemente doente. Você precisa fazer algo. E talvez esse algo aqui, amados, me entendam bem, não é orar mais, porque talvez Timóteo já estava orando muito, mas era Paulo dizendo: olha, o que cabe a você fazer, Timóteo, faça. Tudo isso faz parte de uma vida equilibrada diante de Deus. Torna a dizer: homens de Deus, mulheres de Deus também ficam doentes. Pastores adoecem, evangelistas adoecem. Outro ponto muito importante: servo de Deus também tem limites. Eu estava contando para a igreja que mês passado a minha coluna travei na lombar. Inclusive eu tenho que buscar os exames que eu fiz. A minha coluna travou. E ali naquele momento que a minha coluna travou, eu fiquei pensando: realmente, amados, nós não somos nada. Se Deus nos quiser parar na nossa chamada, Ele puxa a tomada e acabou. E acabou, Ele puxa. E aí você não prega, você não canta, você não viaja, você não faz nada. Timóteo era um líder espiritual, mas mesmo assim tinha enfermidades. Isso nos lembra que homens, mulheres de Deus continuam sendo humanos. Somos humanos, carentes da graça.
Estamos em um corpo que vai se deteriorar, que se deteriora conforme o passar do tempo. Um corpo que precisa de cuidado. A Bíblia aqui não esconde a fragilidade dos personagens. Outro exemplo aqui aparece na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Tiago está falando de Elias. Ele diz: Elias era homem semelhante a nós. Sim, Elias foi um grande homem de Deus. Deus, através da vida dele, operou milagres e prodígios, mas ele era homem semelhante a nós. Ou seja, Deus age através de pessoas reais. A Bíblia não foi escrita por super-homens. As histórias que temos na Bíblia não é do Homem de Ferro, não é do Aquaman, não é de mutantes, é de homens com limitações, com problemas, homens que choram, homens que passam depressão. Tá lá rei Davi dizendo: por que te abates, ó minha alma? Tá lá José jogado numa cisterna. É sobre isso. Então, amados, a necessidade de reconhecer os nossos limites, não viver sob pressão constante, aprender a descansar em Deus. Amado e minha amada, você precisa descansar. Ah não, pastor, mas o diabo não descansa. Primeira coisa, eu ouço pessoas falando isso: pastor não pode tirar férias, homem de Deus não pode descansar, descanso é só lá no céu, porque o diabo não descansa. Aí eu só tenho algo para dizer. Primeira coisa, eu não sirvo o diabo, eu sirvo a Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho um pai excelente, maravilhoso, que fez os céus e a terra. E o meu pai me chama a descansar em Cristo Jesus. E glória a Deus que eu não trabalho para o diabo, porque trabalhar para o diabo deve ser horrível, porque lá você não é filho, lá você é escravo. Então eu vejo pessoas falando: você é homem de Deus, você não pode descansar, porque o diabo não descansa. Deixa eu dizer outra coisa: antes de eu nascer, antes de você nascer e estar na obra, o diabo já era diabo, e a igreja já era igreja. Quando eu partir dessa terra, quando o Senhor me chamar para estar diante da face dele, oh glória, aleluia, a igreja vai continuar sendo igreja, a não ser que ele me dê a graça de ser arrebatado junto com ela. Caso contrário, meu amado, pisa no freio, tira um pouquinho o pé do acelerador e entenda que você não é Jesus. Você não vai carregar o peso da humanidade inteira nas tuas costas. Você tem limite. Descanse no Senhor. Cuide da tua saúde, amado. Isso é muito importante. Terceiro ponto, Deus usa também meios simples para cuidar de nós. Paulo não disse apenas ore, ele recomendou um remédio simples da época. Isso revela algo muito importante. Deus pode agir tanto de forma sobrenatural como através de meios naturais. A Bíblia mostra essa mesma lógica em outros momentos. Em Provérbios capítulo 17, versículo 22. Tudo bem, é um texto testamentário, mas veja o que ele diz: o coração alegre é bom remédio. Então Deus usa a medicina, Deus usa o cuidado, Deus usa a sabedoria, Deus usa do descanso, Deus usa da alimentação. Veja que no Antigo Testamento haviam também regras dietéticas do que eles podiam e o que eles não podiam comer. Há quem diga que ali era um ato de profilaxia, uma forma de proteger o homem de comer algo que pudesse lhe fazer mal em algum momento. Tudo isso faz parte do cuidado divino. Não vamos negligenciar, meus amados. Então, queridos, não esqueça, Deus é um Deus zeloso e Ele nos convida, amados, a também a olhar para a nossa vida com zelo, a cuidar do corpo que Deus nos deu, a não ignorar os nossos limites, a confiar que Deus cuida de você também nas pequenas coisas e saber que nós somos limitados diante da grandeza do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade e misericórdia. Ah, Senhor, nos ajude, Pai, a ser mais atentos com o nosso corpo, a cuidar da nossa mente, a cuidar das nossas emoções. Ah, Senhor, nos ajude, Pai, porque muitas vezes andamos enfermos, andamos, Pai amado, Pai querido, cansados, fadigados, e muitas vezes esquecemos, Senhor, que
que o Senhor é o nosso descanso. Quantas são as vezes que nos achamos detentores da obra? Achamos, ó Pai, que sem nós ela não irá continuar. Ô Senhor, tira de nós essa falsa ilusão. Nos ajude a descansar em Ti, Pai. É o que oramos, é o que agradecemos. No nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.